Bom, aqui eu vou falar sobre capacitores conectados em alguns circuitos, tá? Vou falar aqui tudo o que acontece quando a gente coloca, né, tem esse tipo de circuito junto com o capacitor. É o seguinte, ó, esse barulho que vocês estão ouvindo é porque tá tendo uma reforma aqui em casa, então é só por hoje, tá? Seguinte, vamos lá. Vamos considerar aqui esse capacitor descarregado. Esse é chamado circuito RC, tá? Porque tem uma resistência e um capacitor. Enfim, temos uma fonte. Então, inicialmente a chave está aberta. Vamos considerar inicialmente, então, o capacitor descarregado. E aí, o que vai acontecer? Vamos fechar. Vamos fechar a chave e fechar o circuito. Então, seguinte. Então, inicialmente, aqui, e inicialmente o capacitor está descarregado. Beleza? E aí a gente vai fechar essa chave. Bom, quando a gente fecha. Então presta atenção. Quando a gente fechar a chave, o capacitor, ele por um tempo, vai levar um tempo até ele ser carregado. Então, por um tempo, devido à diferença de potencial, né? Que a gente então é recomendado ter entendido ali todo o processo de eletrização de um capacitor, tá? Então, quando a gente fechar a chave, inicialmente haverá um fluxo de cargas, né? Haverá um fluxo de cargas. As cargas, esse polo positivo, né, vai atrair as cargas negativas. Aliás, vamos pegar o sentido convencional da corrente, né, que é cargas positivas. Então, quando a gente fechar, inicialmente as cargas positivas vão vir para cá, né, enquanto essas vão sair daqui e vão vir para cá, tá? Então, por um determinado tempo, haverá um fluxo de cargas elétricas devido à diferença de potencial, coisa que a gente já viu lá em processo de eletrização. Então, por um curto intervalo de tempo, haverá passagem de corrente elétrica. Por um tempo. Beleza? Por um tempo. Até o capacitor ficar completamente carregado. Então, vamos pegar aqui. Após um certo tempo. Então, pegue um tempo aí, um tempo relativamente grande, né, que seja suficiente para o capacitor ser carregado. O processo de carregamento do capacitor é muito rápido, tá? Esse fluxo de cargas ele é muito rápido, coisas de milissegundos. Então, para garantir, sei lá, pega aí 10 segundos após um certo tempo. Após um certo tempo, né, um tempo relativamente grande, onde vai estar tudo em equilíbrio, né, não vai haver mais corrente elétrica, a gente vai ter que a corrente elétrica é zero. Por quê? Porque o potencial elétrico do capacitor vai se igualar com o potencial elétrico da fonte, tá? Então, se aqui tem um potencial elétrico VA, aqui também vai ter um potencial elétrico VA. Se aqui for um potencial elétrico VB, aqui vai ser um potencial elétrico VB.
Então veja aqui a diferença de potencial, né, sobre o resistor é zero, a diferença de potencial, então não tem corrente elétrica. É porque é assim, né, quando a gente fecha a chave, vai ter tempo suficiente para o potencial elétrico se igualar, não é isso? Porque, lembrando lá do processo de eletrização, vai haver um movimento de cargas. Vamos imaginar cargas negativas, né, que são os elétrons. Os elétrons vão sair até essa placa adquirir um potencial elétrico que é igual a esse. Porque enquanto o potencial elétrico for diferente, vai ter movimento de cargas. Então, a partir do momento que se iguala, né, entra no equilíbrio. Mesma coisa com essa placa. E esse polo da fonte. Enfim, a diferença de potencial elétrico sobre o capacitor é igual à diferença de potencial elétrico da fonte. Então, basicamente, esse resistor aqui, depois de um tempo, ele não serve de nada. Não vai ter corrente elétrica e a diferença de potencial de A para B vai ser igual a da fonte, né? Esse valor. Ok? E qual vai ser a carga armazenada, né? É muito comum se perguntar qual vai ser a carga armazenada no capacitor. Como a gente sabe, né? Capacitância é carga sobre diferença de potencial sobre o capacitor. Então a carga armazenada no capacitor vai ser sua capacitância vezes a diferença de potencial, que agora no equilíbrio vai ser igual a da fonte. Ok? Então, nos problemas que vocês vão ver, né? A gente sempre vai lidar com o capacitor já no equilíbrio, mas é bom lembrar que não é instantâneo, leva um certo tempo. Existe uma equação para isso. Talvez eu faça um vídeo falando sobre essa equação, porque é mais para nível superior, tá? Não, é uma coisa muito específica, não faz parte do edital da maioria das provas. Então, talvez, vou pensar, tá? Mas enfim, é importante a gente saber que não é instantâneo. Assim que a gente fecha a chave, leva um tempo. É pequeno, mas ainda assim é um tempo. Então, na maioria dos casos, quase em todos que a gente vai lidar, já está no equilíbrio, né? Então já passou o tempo suficiente para o capacitor estar carregado. Então, é assim que fecha a chave, inicialmente vai ter uma corrente elétrica. E perceba, né, que a diferença de potencial, imagina assim, inicialmente o potencial elétrico da fonte está lá em cima, enquanto o potencial elétrico do capacitor é zero. Conforme o tempo passa, vai diminuindo, né? Vai diminuindo o potencial elétrico da fonte e o potencial elétrico ali do capacitor vai aumentando. Então perceba que essa diferença de potencial vai diminuindo, tá? Até o momento em que se iguala, diminui e se iguala. E aí a diferença é zero, né? Bom, então no início o potencial elétrico da fonte está lá em cima, né, do polo, enquanto aqui está zero. Então esse é o momento em que a diferença de potencial elétrico é máxima. Então a corrente elétrica vai ser máxima. E aí a corrente elétrica vai diminuir. Isso aqui é uma forma que eu achei aqui só para exemplificar, tá? Para a gente visualizar. Então vai diminuindo, né? Porque aqui vai aumentando e aqui vai diminuindo. E aí a intensidade da corrente elétrica, por sua vez, vai diminuindo. Então a corrente elétrica ela começa forte, porque a diferença de potencial elétrica é máxima, até o momento que ela é zero, né? Então ela começa máxima e vai diminuindo porque o potencial elétrico vai se igualando.
tá? Então, esse é o circuito RC mais simples. Vamos agora falar de outro circuito resistor capacitor um pouquinho mais complexo, um pouquinho só. Aqui a fonte, uma resistência. Agora, vamos lá, vamos ter um capacitor, e em paralelo com ele uma resistência. E aí, como é que é esse circuito? Vamos colocar aqui uma chave. Chamar isso aqui de R e Rzão. Aliás, é R1 e R2. E capacitor C. Olha só. Inicialmente não tem corrente elétrica nenhuma. O capacitor está descarregado. Tá? E aí a gente vai fechar a chave para ter corrente. É o seguinte. Inicialmente, assim como no outro caso, inicialmente vai ter corrente elétrica. Vai ter corrente elétrica sobre o capacitor, né? Porque ele está sendo carregado. Vai ter movimento de cargas para poder igualar o potencial, para poder ter a diferença de potencial. Mas aí vamos pegar, né, após um certo tempo. Bom, após um certo tempo, agora nesse circuito haverá corrente elétrica, tá? A corrente elétrica aqui, essa corrente elétrica aí, quando ela chegar nesse nó, a gente aprendeu, né, que dois resistores em paralelo, a corrente se divide, mas aqui agora a gente tem o capacitor. E pelo capacitor não passa a corrente elétrica, tá? Uma vez ele carregado não passa. Por quê? Porque isso aqui é uma abertura. A carga elétrica ela não vai chegar aqui e vai pular para outra placa. Isso aqui é uma abertura, é como se fosse um circuito aberto, tá? Então, não passa a corrente elétrica aqui. Essa corrente I, quando ela chegar aqui nesse nó, ela vai passar direto para R2, tá? Então, qual é o movimento da corrente elétrica? Começa aqui, vai, ignora ali o capacitor e chega, tá? Ela não passa por aqui. Então, deixa eu escrever aqui. Não passa corrente no capacitor. É sempre bom lembrar disso. Saber isso, né? Não passa corrente no capacitor. Tranquilo? E como a gente viu, a mesma corrente I que passa por R1 é a mesma corrente I que passa por R2. Logo, R1 e R2 estão em quê? Em série. Estão em série. Tranquilo? Vamos determinar a carga que esse capacitor armazena. No caso, vamos determinar sua carga. Primeiramente, eles estão em paralelo, né? Então, ó, capacitor e R2. Então, se aqui tem um potencial elétrico VA, aqui também tem um potencial elétrico VA, se aqui é o potencial elétrico VB, aqui é o potencial elétrico VB, tá? Seguinte, primeiro, vamos encontrar a intensidade da corrente elétrica pela primeira lei de Ohm. E vai ser igual a resistência equivalente. Isso aqui, né? Vamos ser mais direto aqui, porque isso aqui é assunto do capítulo anterior. Então, se você tá aqui, é porque você já sabe, né? O assunto anterior de circuito. Beleza. A corrente elétrica que passa do circuito vai ser fonte sobre R1 mais R2.
Ok. Com isso, eu consigo determinar a diferença de potencial sobre R2. Por que que eu tenho, por que eu vou querer saber a diferença de potencial sobre R2? Porque é a mesma diferença de potencial sobre o capacitor. Eles não estão em paralelo? Então, a diferença de potencial ali, VAB, vai ser R vezes I, né? No caso, R2 vezes I. Ou seja, R2 vezes E sobre... Eu estou tratando de forma literal, tá? É só pra gente entender. E o problema, claro, a gente vai fazer as contas. Seguinte, agora que eu tenho a diferença de potencial, eu tenho a capacitância, eu posso achar carga armazenada. Lembrando que carga é capacitância sobre a diferença de potencial, né, sobre o capacitor. Então, a carga armazenada vai ser C vezes VAB, que é R2, nesse caso, tá? Sobre R1 mais R2. Então, assim, a gente vai encontrar a carga armazenada no capacitor. Importante entender tudo isso aqui, que todo o processo de eletrização, que após, no equilíbrio, não passar corrente elétrica, então R1 e R2, nesse caso, né, R1 e R2 vão estar em série. Daí a gente faz isso para achar a diferença, acha a corrente para poder achar a diferença de potencial e tal, e por fim, achar a, a carga armazenada. Beleza? Bom, vamos resolver. Vamos resolver alguns exemplos.